Se você sente que sua casa vive em um eterno estado de bagunça, mesmo depois de arrumar tudo com dedicação, talvez o problema não esteja no seu esforço, e sim em erros de organização que passam despercebidos, por trás de pilhas de objetos, armários abarrotados e uma sensação constante de desordem. Podem haver hábitos invisíveis que sabotam a sua tentativa de manter o ambiente organizado. Eu sou o facilitador e hoje eu quero compartilhar com você os 10 erros de organização que estavam arruinando minha casa e como eu corrigi cada um deles. Talvez você esteja cometendo alguns deles sem nem perceber, e corrigir isso pode transformar completamente a organização da sua casa. Erro número 1. Achar que o problema é a bagunça da casa, quando na verdade é a bagunça da entrada. Durante anos, a primeira coisa que eu via ao chegar em casa eram sapatos espalhados, mochilas largadas, correspondência empilhada, casacos pendurados de qualquer jeito. E sem perceber, isso já me deixava cansado antes mesmo de tirar os sapatos. O que eu não sabia é que a entrada da casa define o tom de como nos sentimos ao entrar nela. Quando esse espaço está bagunçado, nosso cérebro interpreta que o ambiente como um todo está caótico. A solução? Reduzir tudo ao essencial: um espaço para chaves, um para sapatos e uma bandejinha para o correio. Só isso. E a sensação de alívio ao chegar em casa mudou completamente minha rotina. Você já pensou sobre como a entrada da sua casa faz você se sentir? Erro número 2. Comprar organizadores demais, achando que isso vai resolver o problema. Eu gastava dinheiro com cestas, caixas, separadores, etiquetas, tudo muito bonitinho. Mas os armários continuavam abarrotados e os problemas os mesmos. O que eu estava fazendo era apenas esconder a bagunça dentro de caixas. Descobri que o verdadeiro problema não era a forma como eu organizava, e sim a quantidade de coisas que eu tentava armazenar. Foi aí que cada espaço tem um limite natural. Uma gaveta comporta até certo ponto, uma prateleira também. Quando algo começa a transbordar, a primeira pergunta não deve ser onde posso guardar mais, e sim o que posso tirar daqui. Será que você também não está tentando organizar o excesso ao invés de reduzir? Isso fez muita diferença aqui em casa. Erro número 3. Não ter lógica ao guardar os objetos. Essa aqui eu aposto que você nunca parou para pensar. Às vezes o problema não é a desordem, mas sim a falta de lógica no sistema. Eu vivia perdendo tesouras, carregadores e medicamentos, não porque estavam bagunçados, mas porque estavam espalhados em lugares que não faziam sentido. Comecei a observar meus próprios hábitos, onde eu naturalmente procurava cada coisa. Se sempre procurava o carregador no sofá, por que continuava guardando no quarto? Ajustei a organização à minha rotina e tudo começou a fluir melhor. Isso vale para tudo, desde papel de presente até utensílios de cozinha. O seu sistema de organização faz sentido para a sua rotina ou está tentando forçar hábitos que não funcionam para você? Erro número 4. Guardar coisas por precaução. Esse é um dos erros mais comuns e também mais difíceis de superar. Vai que um dia eu preciso disso. Paguei caro, ainda está novo, me dá pena doar. Esses pensamentos nos aprisionam. Eu mesmo tinha roupas que não serviam mais, objetos de festas, acessórios de equipamentos que nem funcionavam mais. Tudo isso ocupava espaço e drenava minha energia. A mudança veio quando parei de pensar no que eu poderia perder se doasse e comecei a pensar no que eu estava perdendo ao manter aquilo ali. Você tem coisas que só guarda por pena ou por medo aí na sua casa? Acredito que todo mundo tem, mas não deveria. Erro número 5. Ignorar o seu nível ideal de inventário. Descobri que cada pessoa tem uma quantidade de coisas que consegue gerenciar com facilidade. Acima disso, o descontrole começa a aparecer. Esse nível é pessoal e muda com o tempo.
O que funcionava há 5 anos pode não funcionar mais hoje. Eu, por exemplo, tinha mais jogos de lençóis do que precisava, mais pratos do que usava, mais canetas do que conseguiria gastar em uma década. Ao reduzir e manter apenas o necessário, encontrei um equilíbrio que fez o dia a dia ficar muito mais leve. E você? Já parou para pensar qual é o seu verdadeiro limite? Será que você não tem canecas demais no seu armário? Erro número 6. Ver o ato de organizar como um evento isolado. Eu tinha essa ideia de que organizar a casa era algo que se fazia num sábado inteiro, com playlist animada e muita disposição. Mas o efeito durava poucos dias, e logo tudo voltava ao caos. Até que percebi, o segredo está em criar micro-hábitos diários. Hoje, antes de dormir, tiro 5 minutos para guardar coisas fora do lugar. Parece pouco, mas faz uma diferença imensa. A casa amanhece pronta, organizada, e eu começo o dia com mais leveza. Você já tentou criar um hábito diário de organização, mesmo que seja algo simples? Vale a pena tentar. Se está gostando até aqui, não esqueça de deixar uma curtida no vídeo e de se inscrever no canal para receber mais conteúdos valiosos iguais a esse. Vamos continuar. Erro número 7. Ignorar o caos dos papéis. Correspondências, recibos, listas, bilhetes da escola, anotações soltas. Papéis têm o poder de se multiplicar sem que a gente perceba. O problema não era apenas o acúmulo, mas o fato de eu não ter um sistema para lidar com eles. A mudança começou com uma zona de aterrissagem, um local onde todos os papéis novos iam parar antes de serem descartados, arquivados ou lidos. Em seguida, estabeleci 3 perguntas para saber se um papel merecia ficar. Sou legalmente obrigada a guardá-lo? Vou precisar dele no futuro? Tem valor sentimental real e espaço para ser guardado? Se a resposta fosse não para todas, ele ia embora. Ou eu também poderia armazenar digitalmente, no celular ou computador. Erro número 8. Acreditar que uma única organização é suficiente. O erro aqui era achar que, uma vez organizado, o espaço se manteria assim para sempre. Só que, sem manutenção, o caos volta. Por isso, hoje, sigo um plano simples. Diariamente, 5 minutos de ordem. Semanalmente, revisão dos pontos críticos. E mensalmente, uma mini depuração. Esse ritmo evita o acúmulo, impede que a casa volte a um estado caótico e me mantém no controle. E o melhor, sem esforço exagerado. Que tal montar seu próprio plano de manutenção com base na sua rotina? Erro número 9. Carregar sozinho toda a responsabilidade da casa. Em muitas casas, mesmo com todos trabalhando fora, a carga do cuidado com o lar ainda recai sobre uma única pessoa. E, na maioria das vezes, essa pessoa é a mulher. Não porque ela queira, mas porque foi automaticamente assumindo essa função. Acontece que organizar e manter a casa não deve ser um ato solitário. É preciso dividir responsabilidades com todos que vivem ali. E isso não significa ajudar, mas sim compartilhar. Afinal, todos usam os espaços, todos devem participar da manutenção. Você sente que carrega essa carga sozinha? Já tentou conversar sobre isso em casa? Peça ajuda do seu cônjuge e dos filhos também, caso necessário. O quarto deles é um bom lugar para começar. Erro número 10. Forçar sistemas que não combinam com você. Esse erro é o mais sutil, mas talvez o mais importante. Por muito tempo, eu tentava me adaptar a sistemas estéticos, rígidos, baseados em como as coisas deveriam ser, mas eles não funcionavam com minha rotina, meus hábitos, minha forma de viver. Até que resolvi adaptar tudo ao que era natural para mim. Onde é o lugar mais lógico para deixar as chaves? Onde você instintivamente guarda as pilhas? Quando o sistema respeita quem você é, o esforço desaparece. O hábito se forma quase sem perceber. Você está tentando se adaptar à organização
ou está fazendo com que a organização se adapte a você? No fim das contas, o maior erro de todos era achar que o problema estava em mim, na minha falta de disciplina ou organização, quando, na verdade, o que eu precisava era parar de lutar contra a minha própria casa e começar a construir um sistema que funcionasse com ela, e não contra ela. Hoje minha casa não é perfeita, mas é leve, funcional e fácil de manter. E isso faz toda a diferença na minha rotina, no meu bem-estar e até na minha saúde mental. Agora me conta, qual desses erros você já cometeu? Qual você percebe que ainda precisa corrigir? E qual mudança você acredita que faria mais diferença na sua casa hoje? Comenta aqui embaixo que eu vou responder todos os comentários. E se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com alguém que também está cansado de viver no ciclo da bagunça. Deixe uma curtida para eu saber que gostou do vídeo e não esqueça de se inscrever no canal. Deixei 2 vídeos na sua tela que também podem ajudar na sua rotina. Um grande abraço e até a próxima!